Oi, gente, tá no ar mais um Pod Alerj, eu sou a Carol Barreto e mais uma vez estou aqui ao lado de professora Denilson. Oi, gente, que alegria. Ai, peraí. O que houve? Ai, dá licença que eu não consigo ficar sem minha bolsa. Mas tem muito dinheiro aí, é isso? Não tem nada, tá vazia, menina. É só um apego? É só um apego. Só tem um lenço bom. umedecido por causa do calor. Ah, entendo. Ai, Perfeito. isso. Oi, gente, tudo bom? Tamo aqui. Então aqui, né, mais um episódio. Hoje o Cabeção não está. Ai, que bom, tô sentindo um clima agradável Tá hoje. sentindo um clima leve? Tô. Pois é, ele não tá dodói, né? Ai, tadinho, cabeção. Melhora logo pra eu vir te perturbar, pra você, pra encher o saco. Tá bom? Tá, ele volta semana que vem, graças a Deus, se Deus quiser. Pena. Bom, essa semana a gente está aqui para falar do Outubro Rosa, né, professora? Que é o mês de conscientização e prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, e a gente vai falar do câncer de ovário também. A senhora, claro, está sempre com os exames em dia, né? Claro, tem que estar, gente. Essa história de ficar com vergonha, de fazer exame, de ficar com medo. Oh, meu Deus, tem medo de fazer, vai ficar doente e não vai saber. É É pior. pior ainda. E mensagem, geralmente a mulherada faz o exame. Tem uma ou outra que destoa. A homarada que não faz, que tem medo de fazer os exames, tem que fazer. Tem que ficar ligado em tudo, gente. Tem que estar sempre se cuidando. Não, com certeza. Antes de eu apresentar nosso convidado, eu trouxe aqui uma historinha de como começou a campanha, né? Ela começou lá fora, na gringa, né? E aqui no exterior é ótimo, eu tô no Brasil, eu tô maluca. É Aqui porque no você é Brasil- muito viajada, se confunde. Ah, com certeza, eu vou muito para Búzios. Com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de contribuir para a redução da incidência e mortalidade da doença. E aí, olha só, professora, o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Olha. Tanto em países em desenvolvimento, quanto é o nosso caso aqui, quanto em países desenvolvidos. Agora, dados. Eu vou trazer dados, porque eu acho que contra dados, né, a gente não tem como refutar nada. Para o Brasil, foram estimados mais de 73 mil casos novos de câncer de mama esse ano. Meu Deus! Muita coisa, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial para 2021 de 11,71 mil, já foi, né? Ou seja, a gente está numa incidência maior ainda. E aí, as maiores taxas de mortalidade aqui no Brasil estão nas regiões sul e sudeste do Brasil. Lembrando que a Alerj está engajada nessa campanha, tem acontecendo várias ações por aqui, mas isso eu vou falar depois, porque agora eu vou apresentar o nosso convidado e eu vou ver o crédito dele certo, para falar certo. Vamos lá. Oncologista do Oncoclínicas e Hospital Marcos Moraes, Dr. Gustavo Bretas, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar de um dos temas que eu mais gosto de falar. A gente que agradece, muito obrigada. Bom, a gente vai começar falando o basicão, né, doutor? Sintomas do câncer de mama. Tem sintoma? Bom, vamos lá. Então, vai depender muito do tamanho da doença, né? Do que a gente chama, nós oncologistas chamamos de estadiamento da doença. Uhum. Quando é uma doença inicial, a mulher praticamente não sente nada, e aí à medida que a doença vai crescendo, ela pode sentir um nódulo na mama, pode sentir ali alguma alteração da pele, da espessura, até alteração de calor mesmo, e até mesmo saída de secreção, né? Às vezes alguma... Não leite, né, mas uma secreção mais hialina, mais clara, saindo pelo mamilo, que deve chamar a atenção, tá? Mas o grande objetivo do Outubro Rosa, na verdade, é conscientizar para aquelas doenças que ainda não apareceram, que não dão sintomas. Ou seja, quanto mais cedo a gente diagnosticar a doença, maior a chance de cura, menos tratamento a gente faz, menos é o impacto psicológico para aquela mulher, e menos o custo financeiro também para a sociedade. Então, o nosso objetivo todo é diagnosticar a doença em estadiamentos bem iniciais. E tem a questão do autoexame, que é importante fazer. A questão do autoexame é muito importante fazer, né? Eu sempre brinco com as pacientes que elas têm que conhecer o corpo, né? A mulher tem que saber ali se tem alguma alteração, né? Mais do que ela, ninguém vai saber. Sem dúvida. E aí, a grande questão que a gente chama a atenção é que fazer o autoexame e estar normal não significa que você não deve fazer a mamografia nem ir ao médico. Ah, isso é importante. Isso é uma dizer. confusão que as pessoas fazem, né? Aham. Se tocam, acham que tá tudo ok e não procuram o Despreza médico. aí, dá o médico. Exatamente. E na verdade o que eu falei logo anteriormente é justamente isso. A mamografia, o ultrassom, eles servem para diagnosticar lesões que não são palpáveis. Ou seja, você não vai perceber. Entendi. Então essa é a finalidade. Mas claro, a mulher tem que se tocar, tem que se conhecer, isso é importantíssimo. Tá com mamografia em dia? Eu tô sempre em dia com tudo, com a minha saúde, minha filha. Não é à toa que eu cheguei na idade que eu cheguei muito bem. Que eu nem vou perguntar qual é. Né? Já esqueci também. É deselegante, é deselegante. Não, imagina. Mas então, a mamografia é o exame mais indicado realmente pra gente fazer esse diagnóstico? Sim, sem dúvida. Não importa a idade, tá?
Não importa se você tem uma cirurgia prévia, silicone, né? Isso é bem comum hoje em dia as mulheres próteses, falarem, né? exatamente, falarem, eu tenho silicone, eu não vou fazer mamografia. Porque tem medo de... Tem medo de estourar? explodir, exatamente. Isso não existe, é seguro e deve ser feito. Certo. Tá? Tem uma idade para começar esse rastreio? Então, a gente recomenda fazer a partir dos 40 até os 75 anos, está recomendado, e aí depois dos 75 você vai ver a expectativa de vida daquela paciente, se ela tem alguma outra doença que ameaça a vida, alguma coisa do tipo. Agora, se você tem uma história familiar positiva, né, se alguém, parente próximo, teve câncer de mama, aí a gente vai individualizar mais o início desse rastreio, mas em geral a partir dos 40 anos. Perfeito. Você falou do silicone, até adiantou uma pergunta realmente, porque existe uma relação da prótese com o surgimento do câncer de mama ou isso é um mito? É um mito, tá? Não tem. Não, é seguro colocar silicone, tá? Assim, isso já está mais do que estabelecido. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo, e a gente nunca conseguiu provar qualquer relação, então é seguro. Viu, professora? Pode colocar. Eu tô de boa, não tô querendo não, Tá querendo tô satisfeita. não, né? Eu também desisti, sabia? Tá ótimo assim, menina. Deixa pra lá, vem assim, vambora. Agora, existe uma forma de prevenção da doença? Por exemplo, hábitos saudáveis. É real que ajuda muito, né? São duas coisas que a gente tem que separar aqui. Existem aqueles riscos que são modificáveis, que é o que a gente pode mudar, né, na prática do dia a dia, e aqueles que não são modificáveis. Os não modificáveis, vou começar que é mais fácil, é o quê? Idade, né? Infelizmente a gente não pode voltar no tempo e ficar mais jovem. É né? verdade. Infelizmente. E genética, né? Sua genética, você nasceu com ela, não tem como mudar. Certo? Então, se você já tem um risco familiar mais acentuado, você vai permanecer com isso o resto da vida. E a gente tem que focar nos riscos que são modificáveis, que é principalmente atividade física, e quando a gente fala atividade física, precisa ser pelo menos 150 minutos de atividade intensa por semana. Não adianta uma corridinha no final de semana, não, meu amor. O atleta do domingo, não né? adianta falar que sobe e desce escada em casa várias vezes ao dia, isso não conta como atividade física, que a gente escuta isso muito no consultório. Eu tô ouvindo pra mim. E a outra questão também é hábitos de vida alimentar saudável, né? Manter uma dieta balanceada, isso é muito importante. Cigarro tem que cortar, não tem um limite aceitável. Só faz mal essa porcaria, não sei o que insiste Só faz nisso, mal. gente. E aí mesmo cigarro eletrônico, isso tudo só traz malefícios à saúde, não só para câncer em geral, mas com todas as outras doenças, né? Infarto, pressão alta, diabetes, por aí vai. Sim, com certeza. E anticoncepcional, isso aumenta o risco? Bem controverso, tá? Se você for procurar na literatura, você vai encontrar dados de todos os jeitos. Hoje a gente sabe que a quantidade de hormônicos as pílulas anticoncepcionais têm são muito pequenas. Então, hoje a gente acaba considerando seguro, tá? E a gente vai individualizar muito para cada paciente. Uma paciente que já teve câncer de mama, a gente acaba contraindicando para evitar qualquer ação hormonal a mais. Mas na população geral, não acredito que tenha risco, não. E o tratamento sempre cirúrgico? Como que funciona? Vai de caso a caso? Vai de caso a caso. Em geral, quando a doença está localizada, ou seja, não tem uma doença à distância, não tem metástase, né, que a gente conhece como esse nome, a gente muitas vezes, na maioria dos casos, lança mão de fazer a cirurgia, que é o tratamento curativo, e aí a gente pode, dependendo, mais uma vez, do estadiamento, né, daquele grau da doença, do tamanho da doença, a gente vai ver se a gente precisa de radioterapia, quimioterapia, e o que eu chamo a atenção também é que hoje muita coisa mudou no tratamento de câncer de mama, muita coisa mesmo. E aí novas drogas para melhorar, não só a qualidade de vida, mas também o tempo de vida dessas pacientes que estão com câncer de mama, e melhorou muito também o suporte que a gente dá durante o tratamento, né? Equipe de psicologia, nutrição, fisioterapia, ter esse grupo presente faz muita diferença no dia a dia. E aí surgiram outras coisas também, além de remédios melhores para controlar os sintomas que são temidos da quimioterapia, enjoo, aquela fadiga acentuada, tudo isso que a gente já conhece, até a questão da queda do cabelo hoje a gente consegue, não vou dizer eliminar, mas minimizar com umas toucas, né, que a gente chama de crioterapia, que, entre aspas, congela o couro cabeludo durante a sessão de químio e previne a queda do cabelo durante a químio. Que interessante, né? Então até aquele aspecto que as mulheres às vezes tinham vergonha, né, até pelo tabu de sair na rua, isso está caindo um pouco por terra, né? Mas não, obviamente que não funciona para toda paciente, algumas vão acabar perdendo cabelo, mas eu sempre falo que isso não deve dizer nada sobre a pessoa, né? Só tem que pensar que tem um tratamento, que ela vai ficar bem, então colocar isso em perspectiva. A saúde em primeiro lugar. A saúde né? em primeiro. Claro que tem um impacto muito importante, a gente tem que tentar minimizar isso, né? exatamente, mas muita coisa mudou. E o cuidado psicológico, como o senhor falou, durante o tratamento é muito importante, né? Porque o câncer de mama vai atingir na força, na autoestima que a mulher tem, no físico, no corpo, que é no cabelo e nos seios. Pois é. Sim. Então o apoio psicológico é fundamental. É uma mudança muito grande, né? Até a própria questão hormonal, que às vezes a gente tem que mexer ali para o tratamento, isso tem um impacto muito grande. Sem dúvida.
Vamos falar um pouquinho também do câncer do colo do útero, que também a gente tem que lembrar nesse mês, tem que lembrar sempre, né? Mas esse mês também a gente lembra um pouco mais. De acordo com o INCA, com aproximadamente 570 mil casos novos por ano no mundo, o câncer do colo do útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Ele é responsável por 311 mil óbitos por ano, sendo a quarta causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. No Brasil também tem um índice bem alto, né, de câncer do colo do útero. E aí, esse câncer é mais silencioso, por exemplo? Ou também tem sintoma que a gente tem que ficar de olho? Como é que funciona? Pode ter sintomas, tá? O câncer do colo uterino, mas a grande questão que eu acho que a gente tem que bater na tecla sempre é a questão da vacinação contra o HPV, tá? O HPV é um vírus que é sexualmente transmissível, que muitas vezes é silencioso, mais de 70% da população brasileira convive com o vírus e não sabe disso, e aí ele pode, com o tempo, levar ao desenvolvimento do câncer de colo uterino. Como que a gente faz o rastreamento, né? Através do Papa Nicolau, né? Então, o exame preventivo ali, que a mulher deve iniciar por volta dos 25, 26 anos, mas o que a gente tem hoje de mais novidade, que deve mudar a prática no futuro, é a questão da vacinação mesmo, né? A gente já tem isso disponível, inclusive, no SUS, tá? Meninas também, não é? Exatamente, começa a partir dos 9 anos. E aí a gente espera que no futuro a gente não erradique, mas reduza muito, muito, muito mesmo os casos de câncer de colo uterino por conta da vacinação. Então, para quem está escutando, isso é importantíssimo, vacinar as nossas meninas. Exatamente. Eu posso dar um recado? Por favor, senhora. É porque assim, eu falo pra qual câmera, diretor? Obrigado. A gente tá com uma medicina tão avançada, né? Se a gente pode prevenir, vacinar nossas crianças, essas adolescentes, por que não vai vacinar? Inferno! Tá uma onda, o negócio não é vacina, você é quem pra dizer que não vai vacinar? Estudaram tanto tempo pra isso, pra descobrir esse negócio, pra acabar com a infelicidade de tanta gente! E você não vai vacinar sua filha? Ai, feliz, desculpa. Não, perfeito. E essa coisa do preconceito também, né? Não, enfim. e eu vou falar uma coisa, é muito triste quando a gente, hoje, né, faz o diagnóstico de um câncer de colo uterino numa paciente, porque geralmente são pacientes jovens, né, tem uma vida toda pela frente, e muitas vezes é cirurgia, vai perder a questão ali da fertilidade, que também é importante. Sem dúvida. Tem várias outras complicações que podem acontecer e que no futuro vão ser evitadas com a vacina. Então, não, realmente, é para puxar a orelha mesmo. Não deixem de vacinar. Meninas e meninos também. Meninos também têm indicação de vacinar contra o HPV. Olha, agora a gente vai falar do câncer de ovário. Segundo tipo de câncer ginecológico mais comum, os tumores no ovário devem acometer 7.310 mulheres no Brasil esse ano. É bem alto. Nossa, que número alto, cara. Pois é, isso de acordo com o INCA. No Rio, a estimativa é de 370 novos casos somente este ano. Numericamente, eles só ficam atrás do câncer do colo do útero, mas o câncer de ovário é de difícil detecção. Por isso, quando ele é descoberto, em 75% dos casos, o tumor já está em estágio avançado. E, doutor, quais são os principais sintomas desse tipo de câncer? Isso, é exatamente essa questão, né? Diferente do câncer de mama e do câncer de colo uterino que a gente conversou agora há pouco, o diagnóstico é mais difícil, porque não existe um exame de rastreamento como a mamografia e o Papa Nicolau. A ultrassonografia não serve? Não serve. Como método de rastreamento, não. Serve como método de procura, né? De diagnóstico. Entendi. Então, o que a gente conversa com as pacientes, né, para essa questão do câncer de ovário é o seguinte: conheça seu corpo. Notou alguma coisa estranha? Notou alguma coisa esquisita, né? Estufamento abdominal, mudança do hábito intestinal, dor pélvica que não existia, algum sangramento, né, anormal, alguma coisa diferente, você tem que procurar o médico, e aí o médico sim vai te examinar e vai lançar mão de algum exame para poder correr atrás do que está acontecendo. Mas muitas vezes realmente isso acaba sendo diagnosticado em estadiamentos mais avançados, infelizmente. Mas muita coisa também mudou em relação ao tratamento. Então surgiram novas drogas, surgiram novas combinações de droga, também para a gente tentar reduzir o impacto em mortalidade dessa doença. E nem sempre é cirúrgico, ou sempre é? Mais uma vez, é igual câncer de mama também, né? Em estadiamentos mais iniciais, a gente sempre vai fazer cirurgia, em estadiamentos mais avançados, aí a gente vai usar remédios para melhorar os sintomas. Então, procurar o médico é fundamental. É fundamental. Uma coisa que também chama bastante atenção falando dessa população feminina, né, é que muitas vezes as pacientes têm vergonha e medo, né? Então ficam escondendo ali, até lesões em mama mesmo, achando que aquilo vai passar. Então, com vergonha de falar com algum filho para pedir ajuda, alguma coisa, não, né? É o contrário.
Na verdade, quanto antes você correr atrás do diagnóstico, maiores chances de cura e de controle você tem. Agora um pedido que eu vou fazer. Por favor. Não procure no Google o que você tá sentindo, não, gente. Vai procurar um médico, pelo amor de Deus. Não é não, doutor? Com No Google não tá com nada, né? certeza, com certeza. Assim, e causa, muitas vezes, confusão, né? Porque geralmente o sintoma que você apresenta e joga no Google é sempre muito mais grave, Sem é dúvida. muito mais irracional do que realmente é. Então, muitas vezes a gente briga que o Google, né, facilitou muito a nossa vida, mas em geral, em medicina, às vezes causa um desserviço Não para a dá. população. No Google você procura o endereço que você não sabe, entendeu? Você procura o seu signo, o sonho que você teve, o que significa. Você procura no Sonho Google. também às vezes não dá certo, hein? Ah, mas aí não dá causa dano nenhum. Não vai causar dano, mas assim, Entendeu? também tem que pesquisar várias fontes, que às vezes vai dizer que sonho com cobra traição, não é. É, tá vendo? É. Então nem isso, gente. Vai procurar o lugar certo. É a pessoa certa para te dar, né, a informação. É o diagnóstico isso aí. Certo. Agora, tem uma idade certa para isso? Por exemplo, quem tem histórico na família tem que começar a olhar para isso mais cedo, câncer de ovário? Sim, câncer de ovário é aquilo que eu falei, né? O rastreamento é um pouco complicado. A gente sabe que alguns genes, né? Como a Angelina Jolie, por exemplo, que, né, descobriu que ela tinha uma mutação em um gene específico, ela fez cirurgias redutoras de risco, isso é importante. Uhum. Então, isso para câncer de ovário, para câncer de mama, está muito bem estabelecido. Mas é claro, sim, se você tem um parente, primeiro, segundo grau, que já foi acometido por uma dessas doenças, você deve procurar o médico para exames regulares, para exame físico também, e para conhecer seu próprio corpo, né? Saber o que é normal sentir e o que não é, porque aí, a partir de então, pode acender uma lanterninha na sua cabeça e você correr atrás disso. Professora, ela tinha uma pergunta importante? Ah, sim, eu queria falar um pouquinho sobre a população LGBT. Porque, como o senhor já falou sobre a questão de procurar um médico, que já é difícil, e a população LGBT, por exemplo, um homem trans tem que procurar um médico, muitas vezes tem medo, tem vergonha, às vezes por causa dos hormônios que tomou, que toma, entendeu? A mulher trans também, qual a diferença? O que tem que procurar, o que não tem? Como é que é essa população? Tá, vamos lá, excelente pergunta, né? Isso, na verdade, é uma coisa que tem surgido como demanda, principalmente no Outubro Rosa, e o que a gente tem de dado, infelizmente, é que a gente está falhando muito com essa população. Tá? Por quê? Alguns motivos. Primeiro, porque muitas vezes o paciente, né, LGBT ele tem vergonha de procurar o médico, porque muitas vezes vai ser maltratado pelo médico ou não vai ser chamado pelo nome social, que é uma questão importante também, né? O problema já começa ali na recepção. A vergonha também disso, exatamente. né? Exatamente. Existem pouca gente falando disso, na verdade. E uma outra questão também, que teve um estudo recentemente brasileiro que mostrou que para essa população, esses exames de rastreamento que eu falei que são importantes para diagnosticar lesões pequenas, com bastante chance de cura, não são nem oferecidos para essa população, né? Muito por falta de empatia, talvez, do médico, muito por falta realmente de acesso à saúde. Então, isso é um problema que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo ainda tem falhado bastante. A gente não sabe tratar essa população, a gente não sabe as demandas específicas e aí realmente tem que ter um outro olhar para tratar melhor essas pessoas. Você acha que falta informação também? Com certeza, como quase tudo, né? Assim, um dos grandes problemas do Brasil é a falta de educação e falta de informação que a gente tem. É verdade. Né? Se a gente conseguisse melhorar isso, né, desde lá do primário, do jardim de infância, já ia mudar muito para gerações futuras. E capacitação de profissional também para atender esse público, né, professor? Com certeza, de forma geral, né? Assim, a gente tem esse problema com a população LGBT, a gente tem esse problema com a população negra. Então, esses grupos de minorias, a gente tem que ter um esforço maior para diminuir essas diferenças, sem dúvida nenhuma. Verdade. Olha, como eu falei na abertura, a Alerj também está ligada nisso. Algumas ações rolaram por aqui com relação ao Outubro Rosa, né? O Palácio ficou iluminado, para a gente lembrar da causa. O Palácio Tiradentes ficou com uma iluminação rosa, super legal, para a gente lembrar isso também. Tem uma lei, que é a 8.713 de 2020, que prioriza mulheres de 40 a 69 anos na realização de mamografia em toda a rede pública ou privada aqui do estado do Rio de Janeiro. É a partir dos 40, não é? Que precisa, o Ministério né? da Saúde é a partir dos 50, mas a gente acaba recomendando um pouquinho mais cedo, aos 40. Então tem uma lei já que fala sobre isso, né? E aqui na casa a gente tem uma comissão de defesa dos direitos da mulher e recentemente essa comissão realizou em parceria com a Defensoria Pública e as Secretarias Estaduais de Saúde e da Mulher uma ação aqui perto. Sabe onde é que foi? Aqui, ó, no Largo da Carioca. Aqui do lado. Aqui do lado. E eles levaram um mamógrafo móvel para essa ação. Inclusive, eles pretendem repetir isso em outros municípios aqui do estado. Porque a gente Mas isso é muito difícil importante. marcar, né?
marcar o exame, marcar um médico e tal. Então, eles fizeram essa ação que eu achei bem legal, né, professora? Ah, isso é muito importante. Infelizmente, marcar um médico, uma consulta, um exame de mamografia, às vezes pode demorar muito tempo e custar a vida, né, doutor? Então, esse tipo de ação importante tem que acontecer mais. E outra coisa, não adianta fazer o exame e colocar na gaveta verdade. sem ninguém ver. Verdade. Você tem que levar para o médico avaliar depois. Pois Isso aí. Porque não é isso, não é fazer o exame que vai prevenir, né? É levar para o médico tomar alguma conduta. E não tenta interpretar o exame, não, tá, meu amor? Com Assim, não pega certeza. o laudo e coloca no Google, né? De jeito nenhum. Pelo amor de Pelo Deus. amor de Deus. Bom, pra gente fechar, eu queria que você convidasse, lembrasse da importância dos exames em dia. Vamos bater nessa tecla, porque eu acho que é isso que a gente vai poder ajudar, né? Vamos lá, assim, eu acho que a gente está em outubro, falando muito de outubro rosa, de câncer de mama, mas é importantíssimo a gente pensar nos exames de rastreamento que a gente tem. E aí inclui mamografia, colonoscopia para câncer de colo retal, que a gente pode conversar depois também. Tá. O Papa Nicolau para câncer de colo uterino e para paciente que fuma, a tomografia também. Esses exames eles são fundamentais para fazer diagnósticos de câncer em estadiamentos mais precoces, com maior chance de cura. E aí, mais uma vez, a mulher ela tem que se conhecer, tem que procurar o médico se estiver acontecendo alguma coisa errada, porque isso vai mudar a saúde dela nos anos seguintes. Perfeito, né? É isso aí. Bom, antes da gente fechar, a professora sempre nos brinda com uma frase de conhecimento. Eu venho aqui para aprender, na verdade, com vocês e com a professora. É isso. E é isso. Então, você preparou algo? O que eu pensei hoje é justamente sobre isso. Às vezes a gente tem uma notícia ruim, alguma coisa que deixa a gente abalado, bem pra baixo. Às vezes tem. Mas olha só, meu amor, não se deixa bater, não, tá bom? Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Só cuidado com a rinite, porque às vezes a poeira é alta. Perfeito. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Espero o senhor em outras oportunidades. Com certeza. Professora, obrigada. Semana que vem. Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigada, cabeção, por ter ficado em casa. Coitado. Mas semana que vem ele tá aqui, tá? Tá bom. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.